vivo para todo o Brasil e no Roda Viva de hoje temos o prazer de receber como entrevistadores convidados a filha de Nelson Rodrigues, a jornalista e escritora Sônia Rodrigues, Maria Eugênia de Menezes, que é jornalista e crítica de teatro do Estado de São Paulo, o Luiz Fernando Ramos, que é crítico de teatro da Folha de São Paulo e professor do Departamento de Artes Cênicas da ECA, USP, onde nos conhecemos no tempo em que o teatro era em preto e branco e mudo. Marcos Antônio Braz, que é diretor de teatro, Hélio Ponciano, crítico de teatro e colaborador da revista Bravo, além dos tuiteiros e convidados especiais. Perguntas e comentários podem ser feitos a partir de agora pela rede social. Boa noite, Lucélia, bem-vinda. Muito obrigado por ter vindo do Rio a São Paulo para participar do programa. Você está aqui encenando uma peça do Nelson Rodrigues, a falecida, no Teatro do SESI, fica até dezembro em cartaz. Você agora volta a Nelson Rodrigues. Quando você encenou pela primeira vez os filmes, eram filmes, como foi dito, ousados, filmes com muito sexo, com muito palavrão, que na época, final da ditadura, começo da redemocratização, eram escandalosos, chocantes, davam muito o que falar. Bom, passaram-se algumas décadas, isso já é mais tolerado. O Nelson Rodrigues mudou o estatuto dele nas artes cênicas, a reação do público. Você vê ele hoje de maneira diferente daquela época, Lucélia? Bom, obrigada, boa noite, obrigada pela oportunidade de estar nesse programa tão importante e pelo espaço que vocês me abrem para poder conversar com as pessoas ao vivo. O Nelson não mudou, mudou para melhor, quer dizer, é a primeira vez que eu faço Nelson Rodrigues no teatro. Eu tinha antes encenado Nelson só no cinema. E o meu contato com ele era através da obra dele, mas adaptada sempre para o cinema e sob a ótica dos diretores de cinema. É a primeira vez que eu faço um texto de Nelson na íntegra, A Falecida. E está sendo uma experiência adorável interpretar Nelson exatamente na casa dele, assim, no lugar para onde ele realmente escreveu magistralmente. Eu adoro fazer e adoro esse desafio de fazer com a métrica e com a força que ele coloca no texto. O Nelson, eu acho que as pessoas estão começando a engatinhar na direção dele, nesse centenário. Eu tenho visto todas as obras, todas não, mas todas as que eu posso ver que estão encenadas, e eu vejo a reação do público. Eu não acho que a reação do público seja muito diferente do que foi em 1950 e tal, quando estreou Vestido de Noiva ou alguma outra coisa dele. No cinema é diferente. No cinema, aquela licença de botar um palavrão foi o próprio Nelson que pediu para botar na cena da Curra em Bonitinha Mais Ordinária. Mas não que ele tolerasse o palavrão, é que naquele momento ele pediu que fosse inserido, era até bem forte naquele contexto, algum palavrão. Eu tenho participado dos debates também lá no SESI e o público diz o seguinte, que para entender Nelson Rodrigues tem que amadurecer. E uma senhora de 63 anos outro dia me disse, o que me impressiona é que você tão jovem, eu fiz Nelson, tinha 23 anos, você já o entendia e já o amava da mesma maneira como você o encara hoje. E ela disse que demorou muitos anos para ela encontrar Nelson, e agora ela está estudando Nelson, agora ela está lendo os textos de Nelson. Então, eu acho que está sendo uma oportunidade fantástica para o público entrar em contato com a obra dele, porque todas as peças estão sendo lidas, outras estão sendo montadas, e o público pode ver, inclusive no telão, a obra como ela foi escrita, com as vírgulas, a respiração, o ponto final. Eu acho muito bom tudo isso que está acontecendo. Ele é escandaloso ainda, você acha ou não? A sociedade é escandalosa. O Nelson, ele é só um espelho da alma da sociedade brasileira. Eu acho que ele reflete o que as pessoas têm dentro de si e sem demagogia. Eu acho que ele mostra para as pessoas na lata como nós somos cruéis. Quando ele fala sobre o câncer, algumas personagens falam nas peças que eu tenho visto, todas têm. Eu acho que ele ficava muito impressionada com isso. E quando ele fala da traição, quando ele fala... na verdade, ele é um espelho do que as pessoas são. Sim, a sociedade brasileira mudou bastante de 1950 e tal. Quando ele escreveu Vestido de Noiva, eu não sei as datas exatas de quando ele escreveu cada peça, mas estou falando aí nos anos 50. A Falecida, eu acho que é de 53. E quando hoje a gente encena,
ainda as pessoas perdem a respiração em alguns momentos. Eu sinto isso na plateia. Quando se descobre que ela traiu o marido e que ela era uma gostosa, que ela tinha um sexo latente que ela não exercitava, mas quando ela vem de fêmea, isso... As pessoas... Eu sinto que os casais que vão ver juntos, talvez depois venham a discutir em casa essas questões. Eu acho que até hoje ele é bem ativo, bem moderno. Eu acho que a pergunta do Mário Sérgio, talvez, não sei se eu compreendi, talvez caminhe na seguinte direção. Eu acho que o Nelson, talvez, hoje, em nosso tempo, não escandalize tanto quanto antes, porque hoje temos outra mentalidade. No entanto, a profundidade psicológica dos personagens, isso permanece insuperável. Então, a personagem que você interpreta agora em A Falecida é exemplo disso, e você fala dessa reviravolta da personagem. Num dos recentes debates que houve no SESI, você falou que segue à risca todas as rubricas do Nelson. Como foi compor essa personagem? E é a primeira vez que você encena Nelson no teatro, não é isso? É. Então, como foi compor essa personagem em sua profundidade psicológica, e por que o destino quis que você somente, no ano do centenário, encenasse no teatro Nelson Rodrigues? Por quê? O destino quis que você somente, no ano do centenário, justamente, encenasse Nelson Rodrigues no teatro. Olha, eu sou muito conectada com o Nelson Rodrigues. Muito. Com toda essa loucura que ele traz em todas as peças dele, em todos os personagens. Essa dicotomia, esse lado muito puro, que o Nelson tem isso. No início de Toda Nudez Será Castigada, tem uma fala linda dele, diz assim: eu sou um sentimental. Eu também sou. Eu me identifico muito com o Nelson Rodrigues, mas muito. E eu circulo ali dentro daquela loucura dele com uma certa familiaridade. Não sei se porque eu fiz isso muito novinha no cinema e me entreguei, me atirei de cabeça do último trampolim, com olhos vendados, como ele me pediu. Mais que isso, ele exigiu, porque ele dizia: é um não ator quem não faz isso, não precisa ser atriz. Vai seguir outra carreira, outra coisa na sua vida. Você pode ser uma boa... Eu sempre conto a história, uma boa dona de casa, uma boa professorinha, uma boa professorinha, uma boa costureirinha, ele usava. Mas se você escolheu ser atriz, se entrega, se atira do último trampolim, de olhos vendados e de cabeça. Eu procurei ouvir e ser fiel à fala dele, porque ele foi um grande diretor para mim nesse sentido. Ele dirigiu o meu destino, ele disse: é por aqui. Se tu quer, é por aqui que a coisa funciona. Então eu me sinto meio em casa fazendo Nelson Rodrigues. E eu leio a peça e eu acho que não tem muito o que inventar. Você tem que fazer... E se você hoje vá assistir com o texto na mão. Eu procuro ser rigorosíssima com a forma como ele escreve, com a maneira que ele inflexiona já todas as falas, ele dá todas as intenções. O ator interpretando o Nelson, para o ator fica muito fácil, muito confortável. É só você seguir à risca o que ele põe nas rubricas e a maneira como ele fala. É uma maneira muito particular, é uma pontuação muito particular. Ele tem a sua métrica em português. Então, se você segue aquilo ali, com aquela respiração, eu acho que é pelo menos um bom trabalho. Eu não sei o que as pessoas esperam de Nelson, mas eu espero ser fiel ao texto, e ser leal, e ser fiel a ele. É isso. Não sei se te respondo, mas... Agora, Lucélia, você conheceu o Nelson quando ele estava no fim da vida e estava principalmente muito ativo na crônica, na Cabra Vadia, que era um personagem que provocava muito a vida brasileira, cutucava vários cânones. Ele era muito, vamos dizer assim, provocador, não é? E o que você acha que ele estaria dizendo do Brasil hoje, né, se ele estivesse aqui ainda conosco?
Luiz Fernando, isso é uma pergunta que eu faço a mim mesma, que eu me faço essa pergunta todo o tempo. E também nos debates tenho falado exatamente isso que você acabou de falar. Eu fico tentando imaginar de que maneira Nelson Rodrigues estaria se manifestando hoje com a internet. Que personagem seria esse? Com essa... No Facebook. No Facebook, em todas as redes sociais. Como o Nelson... Eu considero que o Nelson tinha uma mente oceânica, uma mente de uma profundidade única. Então, como ele seria? Que personagem ele seria nesse contexto de internet? O que ele estaria escrevendo, para quem ele estaria escrevendo e o que ele estaria dizendo do Brasil? Por exemplo, do Mensalão, o que ele estaria dizendo? Eu pensei nisso. Eu sinto uma falta tremenda do Nelson, porque eu queria que ele fizesse uma crônica sobre o Mensalão. Com aquela ironia, com aquele poder, com aquela visão crítica que ele sempre colocava em todas as suas crônicas. Então, eu sinto falta do Nelson Rodrigues. Ele é um personagem que faz muita falta ao Brasil. O Brasil não seria o mesmo se ele estivesse aqui vivo, ativo e escrevendo sobre tudo. Certamente o Brasil seria diferente. Ele é, até hoje, uma referência, apesar de já ter morrido há quantos anos? 80, né? Ele morreu em 80. Morreu em 80, então são quase 30 anos, né? Mais de 30. Mais de 30 anos. Ele é totalmente vivo, totalmente... Eu estou muito feliz com todo esse movimento do centenário e esse acesso que está abrindo as pessoas sobre a obra literária. Uma overdose de Nelson, assim, quase. Eu não acho overdose, eu acho pouco. Eu acho que tem que mesmo mostrar para as pessoas o maior escritor da língua brasileira. O problema do Nelson não ser tão conhecido no mundo inteiro é que pouca gente fala português no mundo. Porque ele tem uma dimensão e uma percepção da realidade que, apesar dos personagens nascerem na Tijuca e a minha personagem viver na aldeia campista, ela tem uma universalidade, como os personagens grandes de toda a dramaturgia universal. Então você pega esses personagens, você pode encenar em qualquer lugar do mundo, guardadas as dificuldades de se traduzir as expressões dele, tipo batata, espeto, aquela forma que os personagens do subúrbio carioca falam. Isso não tira a possibilidade da obra atingir universalmente se você fizer um corte vertical. Esse Tuninho, essa Zumira, esse Boca de Ouro, eles são trágicos. Então, o Nelson tem essa pegada, essa dimensão trágica. Então, se não falássemos português nós, e se Nelson não tivesse escrito em português, ele estava traduzido certamente em todas as línguas. Lucélia, nós pedimos para o Rui Castro, o biógrafo do Nelson Rodrigues, autor de O Anjo Pornográfico, que fizesse uma pergunta. Ele é quase um ludita, não tem Skype, não tem nada, ele fez pelo telefone. Vamos ouvir a pergunta do Rui. Não vamos ouvir? Mário, oi, Lucélia, querido. Bom, não estou aí, mas estou, né? Olha só, com relação ao Nelson Rodrigues não escandalizar mais hoje, porque o Brasil ficou diferente. Olha, eu sinceramente, eu não acredito que o incesto já esteja liberado na família brasileira. Nem conheço nenhuma menina que ultimamente contratou 3 sujeitos para estuprá-la na Floresta da Tijuca. Também não conheço nenhuma mulher que acabou de matar os 3 filhos que ela teve com seu marido. Ou seja, me parece que o Nelson continua diferente do comportamento da praça aí. Mas a minha pergunta é a seguinte, olha, os ingleses têm o Shakespeare, os noruegueses têm o Ibsen, os americanos têm o Gene O'Neill e tratam muito bem deles. Nós temos o Nelson Rodrigues. O que é que nós devemos fazer com o nosso gênio? Uau! Eu acho que... boa pergunta. Eu acho que o passo foi dado e o caminho está aberto. Quando foi o Luiz Fernando que falou se está havendo uma overdose, e eu disse que não. Eu falo para onde? Para qualquer lugar? Pode ir qualquer lugar. Uma overdose de Nelson? Eu não acho que tenha uma overdose de Nelson. Eu acho que o primeiro passo foi dado no sentido de abrir uma pequena janela para as pessoas terem acesso
a esse grande escritor. E eu acho que realmente a gente tem que montar e montar e montar e montar e montar e montar e montar sempre as peças, como Shakespeare, todo mundo monta todos os dias, todas as companhias do mundo, Otelo, menos a Megera Domada, Romeu e Julieta, Hamlet, e se monta Shakespeare. Então, Nelson, o caminho é esse, democratizá-lo, começando pelo Brasil, que é o maior país de língua portuguesa. Começando pelo Brasil, mas eu acho que também a gente tem que traduzir para as outras línguas e possibilitar que os franceses, os alemães, o mundo possa conhecer essa pessoa que escreveu dessa maneira. Então, acho que é isso. Respondi a sua pergunta. E eu acho que o centenário é realmente um primeiro passo, que agora é que o brasileiro vai começar a ter um Qual é a peça contato dele que você mais gostaria de fazer, se não é essa que você está fazendo? Claro que você deve adorar, mas alguma outra que você adoraria fazer? Senhora dos Afogados. Eu amo Senhora dos Afogados, já há anos atrás tive com a peça prestes a fazer, porque há uns 20 anos atrás eu já queria ter feito uma grande homenagem ao Nelson dessa forma. Eu queria montar 3 peças: Boca de Ouro, Beijo no Asfalto, que na época eu achava que eu tinha idade ainda para fazer o Beijo no Asfalto, e Senhora dos Afogados, que é a peça que eu realmente agora quero fazer. E eu fiquei alguns anos, mas na época eu não consegui levantar um projeto tão ambicioso. A ideia era convidar 3 diretores diferentes, fazer no Teatro Municipal uma grande estreia de gala, chamando as companhias do Brasil inteiro que estivessem representando peças de Nelson para vir ao Municipal fazer, durante o dia todo, fazer a peça em vários horários, várias peças, um festival. Com toda a parte de audiovisual, os filmes, fazer alguma televisão que pudesse exibir direto todos os filmes de Nelson que foram produzidos, desde Bonitinha Mas Ordinária original, Engraçadinha da Vera Viana. Eu já tinha, há 20 anos atrás, pensado nesse negócio. Eu não tive fôlego, energia monetária, na época eu não consegui produzir isso. Agora isso está sendo feito com um perfil até mais adequado na hora certa, porque eu acho que agora as pessoas também estão mais abertas para receber tudo isso. Mas eu queria já ter feito A Senhora dos Afogados e eu tenho muita vontade de fazer. Eu realmente pretendo fazer. Sônia, filha do Nelson Rodrigues, você ia fazer uma pergunta para a Lucélia, por favor? Então, Lucélia, eu estou ouvindo, eu acho assim, muito legal, emocionante, né? Escutar você falando do meu pai, do quanto ele foi importante, né, para você. Eu acho muito legal isso. E aí, eu estava pensando assim, você conhece bem televisão, né? Você assistiu a Avenida Brasil? Não. A novela? Nada? Não acompanhou? Porque na novela Avenida Brasil tem uma mulher, tem uma semelhança, eu acho, com a Zulmira. Ela é casada e ela tem um amante. E quando o marido descobre que ela tem um amante, se desencadeia uma série de peripécias que a gente só descobre o que aconteceu mesmo no final. Imagina assim o seguinte, imagina se a Zulmira, se o amante e o marido tivessem feito mais aliança ainda do que eles fizeram, entendeu? Quer dizer, e isso ficou uma história verossímil. Eu me pergunto se existiria a Avenida Brasil se Nelson Rodrigues, eu queria saber a sua opinião sobre isso, se existiria a Avenida Brasil com o sucesso que fez, né, essa novela hoje, com o subúrbio, com os adultérios, com a Zulmira sobrevivendo, né? Que no caso a Zulmira sobrevive, a mulher que trai o marido sobrevive e o amante e o marido se tornam aliados, na verdade, contra ela, de certa forma. Mas a minha pergunta é, existiria a Avenida Brasil na televisão hoje se não tivesse existido Nelson Rodrigues e A Vida Como Ela É e A Falecida, se não tivesse existido as tragédias cariocas, suburbanas? Você acha que seria possível alguém fazer essa Vida Como Ela É, que foi a Avenida Brasil, na televisão? Na verdade, você tá colocando um conceito seu, né? Qual é a pergunta exatamente? A minha pergunta é se o que se faz hoje... É porque eu, recentemente, organizei os depoimentos do meu pai. E ele diz, nesses depoimentos, 40 anos de depoimentos e entrevistas,
que tudo que ele fez no teatro foi rigorosamente profético. Tudo que ele fez no teatro foi feito depois no cinema e no teatro de outras pessoas. Então, a minha pergunta para você é, nós teríamos a televisão, os dramas que nós temos hoje na televisão brasileira, com essa franqueza, como foi com a Avenida Brasil, se Nelson Rodrigues não tivesse deixado esse universo todo de paixões suburbanas? Você acha que existe, que Nelson é uma inspiração para a teledramaturgia? Ah, sim, ok. Acho que é, sem dúvida alguma. Desculpe se a minha pergunta ficou confusa. Não, sem dúvida alguma. O Nelson é uma inspiração para a dramaturgia do Brasil, sem dúvida alguma. Para todos os escritores, eu acho. Até para os mais antigos, inclusive. Eu acho que realmente o Nelson se destaca na sua genialidade. E eu acho que ele influencia, mesmo os mais antigos. Eu acho que todos os autores gostariam de escrever como Nelson Rodrigues. E sem dúvida alguma que o que o Nelson escreve da maneira como ele as teias que ele arma, como eu acho que as pessoas se inspiram nisso e como isso é tão real, a Zulmir é tão real, a traição e os incestos. E as paixões e as famílias, tudo aquilo é latente e vive na sociedade brasileira. Então, acho que na televisão, que é o maior meio de comunicação imediato que existe, se você coloca uma trama urdida dessa forma, certamente que vai haver uma identificação imediata. Eu tenho certeza que o Nelson tem muito a ver com isso. E se ele estivesse vivo, quem sabe ele também não estaria escrevendo novelas? Maria Eugênia. Lucélia, você falou de quanto o Nelson influenciou os dramaturgos brasileiros e eu fiquei pensando que a última peça que você fez, imediatamente antes da falecida, foi o Alguém Acaba de Morrer Lá Fora, que é do Jô Bilac, que é um autor muito jovem e que tem uma influência muito nítida do Nelson Rodrigues, né? Os personagens da sua peça, eles eram como os personagens do Nelson, muito cínicos, debochados. O Jô Bilac também traz para a escrita dele a linguagem da rua, da mesma maneira como o Nelson fazia, essa dicção popular. Eu queria saber um pouco o que te interessa na dramaturgia hoje, o que te chamou a atenção no texto do Jô Bilac, por exemplo, que é um autor tão jovem e que você resolveu montar? Olha, é ótima a sua pergunta. Eu adoro esses escritores da geração do Jô, que são essa geração... O Jô tem 28 anos agora. E eu estou correndo atrás desses escritores jovens exatamente porque nós vamos precisar muito deles. Não é? A gente tem que continuar nossa carreira no teatro brasileiro, tá certo? Então eu fui procurar o Jô porque eu tinha visto uma peça dele muito boa, que se chamava O Matador de Santas. Você tem toda a razão, o Jô Bilac tem uma influência do Nelson Rodrigues muito forte. Ainda que ele tem uma voz completamente autoral, própria. Sim, mas ele também, imagina, um autor de 28 anos que escreve, sei lá, há quantos? 5, 8 anos, começou com 20, ele tem muito para onde ir também. E tem vários autores da geração do Jô Bilac que eu estou de olho. Então eu vou assistir as coisas que eles montam, eu me aproximo muito. Tem um autor que eu quero ver semana que vem, que escreveu essa, acho que é música ou canção para cortar os pulsos, é música para cortar os pulsos. Então eu estou muito interessada no que eles estão escrevendo e que caminhos eles estão trilhando e principalmente quando eles são assumidamente influenciados pelo Nelson Rodrigues, como é o caso do Jô Bilac. Porque eu acho que o próprio Jô se assume como tal, né? Sim. E ele adora quando a gente fala que ele tem uma pegada rodriguiana e tal. Ele tem, de fato ele tem. Eu gosto muito das coisas que ele tem escrito, vou sempre ver todas as coisas que ele monta. E eu fiquei muito apaixonada pelo Matador de Santas. Eu achei muito interessante. Lucélia, como é que era o Nelson Rodrigues? Ele era um sujeito simpático, inteligente, engraçado, ou era um... Ele dizia que era uma múmia, que era uma vaca. Como é que ele era, pessoalmente? Eu tenho uma visão muito particular, muito pessoal do Nelson Rodrigues,
do pouco tempo em que eu pude conviver com ele. Alguém disse que o Nelson já estava praticamente morrendo quando eu o conheci. Não, ele não estava praticamente morrendo, mas eu convivi com ele, não foi uma vida, foram poucos anos. Na verdade, a minha história com o Nelson é muito linda mesmo, porque ele se apaixonou por mim quando eu fazia Escravizaura. Eu estava estreando como atriz, a minha imagem estava surgindo. Eu era uma atriz de teatro, tinha me formado no teatro para ser uma atriz de teatro quando eu fui fazer Escravizaura. E o Nelson via a Escravizaura e ligava para o Gilberto Braga, que é o autor da Escravizaura, e perguntava ao Gilberto Braga sobre o futuro da personagem, porque ele queria saber, ele não aguentava esperar, ele sofria com aquilo. E ele publicava depois assim que eu era linda, que eu era doce. Quando eles me convidaram para fazer Bonitinha Mas Ordinária, alguns anos depois, a Escravizaura é de 77, Bonitinha Mas Ordinária é de 80. Nem tantos anos depois, 3 anos depois, lá fui eu fazer Bonitinha Mas Ordinária. E ele ficou contente que eu ia ser a Bonitinha. E nessa altura a gente convivia mais porque ele me ligava todo dia. Ele me ligava de madrugada, ele ficava horas ao telefone. O que ele falava? Ele me falava absurdos. Ele falava absurdos. Ele me dizia, isso que eu contei, que o ator tem que ter caráter, que o ator tem que ter coragem, que o ator não pode ser medíocre, que isso é para ser medíocre, muda de profissão. Ele me perguntava se eu continuava casada, mas o que ele perguntava basicamente é assim, como foi a curra hoje? Então eu tinha que contar com detalhes como tinha sido a curra. Mas aí eu queria sair pela tangente, eu dizia, não, seu Nelson, foi bem. Ele disse assim, você se deu inteiramente. Aí eu falei, eu fiz o que eu pude, assim, mas você sentiu aquilo. Aí eu falei, eu suava. E eu queria dormir, porque eu acordava de madrugada para filmar. Ele não me deixava dormir, ele me infernizava. Ele ficava no meu ouvido com aquela voz de trovão. E ele dizia, bom, então amanhã quando for filmar, lembre-se, ela pagou para ser currada. Então aquela voz de trovão mudou a minha vida para sempre. E eu agradeço a ele, porque eu não seria nunca a mesma pessoa se eu não tivesse sido dirigida por ele, se eu não tivesse convivido com ele. E tem uma história bonita com o Nelson que, depois da Escravizaura, entre a Escravizaura e a Bonitinha Mas Ordinária, onde o Nelson Rodrigues Filho era assistente de direção e que ficava me mandando os bilhetinhos dele escritos, onde ele botava as coisas que ele queria mudar e pedia por gentileza para o Nelson me entregar, aqueles absurdos que eu gritava durante a curra, ele me mandava por bilhetinho. E eu encontrava o Nelson na cadeia, na Frei Caneca, porque eu visitava os presos políticos, eu era ligada à Anistia Internacional, eu fazia campanha de anistia, e o Nelson ia visitar o Nelson Rodrigues Filho, e nós nos encontrávamos na cadeia, então era uma situação estranha, porque a gente era do mundo do teatro, do mundo cor-de-rosa, e ali era engraçado, é como se nós dois fôssemos, eu nunca pensei isso, estou pensando em voz alta, é como se nós dois fôssemos dois personagens diferentes do que o que nós éramos ali fora. Então eu tenho muito essa visão do Nelson, muito doce e com uma cara meio sofrida. Eu acho, a impressão que eu tenho dele, o que eu convivi com ele, das visitas que eu fiz a ele na casa dele, é que ele era uma pessoa muito doce, muito romântica, muito pudico, muito sensível, uma alma muito sensível, que qualquer coisa podia machucá-lo. E de resto, eu também sou assim. Mas ele era engraçado? Ele falava palavrão? Não, ele era isso que a Sônia deve ter compilado agora que a gente vê nas entrevistas. Ele falava coisas geniais, de uma forma genial. Entendeu? Eu adorava as entrevistas dele que eu tenho visto na televisão, que ele falava assim, minha filha, ele falava absurdos sobre o brasileiro, sobre o caráter do brasileiro, e aí ele dava uma pausa assim, compreendeu? Ele era engraçado, a maneira dele falar era engraçada, era engraçado. Agora, Lucélia, você, desculpa, fala, não, você, por favor. Outro dia, numa palestra, você disse que talvez não soubesse se era uma atriz, mas era uma força na natureza. O que é ser uma força da natureza? Não sou eu que disse isso, foi o Nelson que disse isso. Então? É porque eu
às vezes eu digo, será que eu sou atriz mesmo? Apesar de viver disso há 40 anos, às vezes eu digo, porque eu não entendo muito ainda. Que loucura é essa? Estou estudando. E eu passei grande parte da minha vida na televisão, grande parte da minha vida no cinema. De alguns anos para cá que eu estou mesmo estudando mais o teatro como linguagem, porque eu estou lá toda noite. E é fazendo que a gente aprende, não é isso? É vendo o que os colegas estão fazendo, como eu tenho visto, e é que aí que você aprende a fazer. É lindo, eu estou começando a entender um pouquinho mais para onde isso pode levar. Então, às vezes, eu desconfio, como qualquer pessoa razoável, que eu nem sou atriz, que é engraçado, mas eu tenho essas fantasias, assim, eu não sou atriz coisa nenhuma. Aí eu me lembro que o Nelson dizia que eu não era uma atriz, que eu era uma força da natureza. E eu me identifico com ele, com essa fala dele, porque eu me sinto mais uma força de trovão, uma força meio selvagem do mato. Eu sou uma pessoa do mato, eu gosto do mato, eu gosto da pedra, eu gosto de escalar montanha, de andar descalça, de fazer trilha, eu gosto de cachoeira, do mar. Eu não sou mesmo uma pessoa muito palatável, então eu me identifico com ele. E o meu trabalho tem essa característica. Você trabalha comigo já 2 peças, você pode falar, eu tenho essa entrega. Quando eu vejo ontem uma peça como eu vi do Felipe Hirsch, com trabalho de atores lindos, com aqueles atores se entregando durante 5 horas, eu falo, eu sou isso. É esse caminho que eu acho bacana, que me interessa. E isso, eu não sei se se chama ator, porque hoje em dia está muito confuso esse negócio de ator. E isso me parece mais cabível a essa ideia de seres que são forças da natureza, que passam ali no palco e deixam a sua marca. Agora, eu estava vendo a sua biografia. Luiz Fernando, desculpa, eu tenho que fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a Lucélia Santos. Voltamos ao vivo para todo o Brasil e no centro da nossa arena, a atriz, diretora e produtora Lucélia Santos. Vou fazer uma pergunta, pegando uma carona, peço licença ao Luiz Fernando, no que você disse aí anteriormente, que você encontrava com o Nelson Rodrigues na porta da cadeia, você combatendo pela anistia e ele visitando o filho. O Nelson Rodrigues se dizia um reacionário. As crônicas dele, na época da ditadura, eram extremamente, não conservadoras, eram de elogio à ditadura. Ele denunciava pessoas nominalmente, Tom Helder Câmara, dizia que ele tinha patas de bode, que a Batina escondia a pata de bode, porque ele era o demônio. Alceu Amoroso Lima, ele jogava com o estereótipo, a estagiária de calcanhar sujo da PUC, o padre de passeata, tudo que cheirasse a contestação à ditadura, ele marcava em cima e denunciava e apontava num ímpeto de pedir a repressão e a prisão dessas pessoas, que foi considerado na esquerda como uma coisa, na época, eu estava lá, abjeta. E você era uma moça que militava libertária, no sentido de costumes e de política, e engajada, e prosseguiu isso durante muitos anos, nessa toada. O conteúdo reacionário do discurso político do Nelson Rodrigues, como é que você lidava com isso? Como é que você lida com isso hoje, Lucélia? Eu vou tentar te responder de uma forma bem objetiva. Eu não sou a melhor pessoa para avaliar o Nelson Rodrigues do ponto de vista político, porque realmente eu não conheço tão profundamente. Eu sei que ele foi amigo do Médici, eu sei que tem algumas passagens, e eu sei umas passagens que eu tenho ouvido nos debates sobre ele. Inclusive, uma das mesas que eu participei era o Nelson e a política, onde isso foi bem conversado a noite inteira. O que eu queria te dizer eu realmente não vou conseguir te responder sobre o Nelson, eu não tenho
esse conhecimento para te responder o que ia na cabeça dele. Eu sei que ele era uma pessoa de direita e que achava que o movimento de esquerda não ia levar a nada. A referência dele provavelmente é o que estava acontecendo na União Soviética, em Cuba, não sei. Ele era contra a esquerda. Isso nós sabemos. Que ele apoiava a direita, isso nós sabemos. Agora, o que se passava na cabeça dele, e inclusive em relação ao próprio filho, que era exatamente o radical oposto, né? O senhor militou, acho que no MR8, se eu não me engano. E foi preso, foi torturado, e o depoimento do Nelsinho, dizendo que o próprio Nelson não acreditava que houvesse tortura no Brasil. Ele não acreditava. Porque talvez o Médici tivesse dito a ele que não havia tortura no Brasil. E quando o Nelson perguntou ao Nelsinho se ele foi torturado e o Nelsinho afirmou que sim, que ele havia sido torturado, isso é depoimento do Nelson Filho, que ele nunca viu uma expressão de desgosto e de sofrimento maior na cara de um sujeito, de um homem, como a decepção que o Nelson Rodrigues teve diante da realidade que o próprio filho tinha sido torturado pela ditadura militar. Então, o que eu posso te dizer com relação ao Nelson é que eu sou limitada no conhecimento acerca dele como vamos dizer, apaixonado pela direita. O militante, você falou aí, você foi além, você falou que ele, enfim, podia até denunciar pessoas, etc. O que eu quero te dizer, e isso eu acho importante, é que isso não importa nada em relação ao que ele é como escritor, homem de literatura e dramaturgo. Ninguém hoje em dia faz um corte sobre a vida de Shakespeare para saber que partido ele pertencia ou que ideologia ele tinha na Inglaterra naquele momento. Isso não importa, o que importa é a obra do Nelson e o que ela vai significar daqui a 100, 200, daqui a 500 anos. Voltando à obra, então, você acha que o conteúdo da obra dele, teatral, deixando a crítica, a crônica de lado, que é abertamente reacionária, isso é público, a obra dele, você considera libertária ou você considera, também é uma observação que se faz, que ela é referenda taras suburbanas, atrasadas? Como você vê isso, o conteúdo dessa obra? Eu vou voltar um pouco à primeira pergunta que você me fez. Eu considero totalmente libertária. E eu considero que a sociedade, acho que o Rui Castro, na fala dele, também falou um pouco sobre isso, hoje aqui. Eu acho que ela reflete, ela é realmente um espelho. A maneira como as pessoas se referem a essas taras, que elas chamaram de taras suburbanas, talvez quando houve a estreia de Vestido de Noiva no Teatro Municipal do Ziembinski, hoje as pessoas talvez dessem um outro nome, mas essas questões não estão nada resolvidas na sociedade brasileira. Luiz Fernando, por favor. Eu ia fazer uma pergunta sobre o teatro, mas eu vou deixar para depois. Eu vou aproveitar esse momento político e perguntar, você foi uma pessoa que trabalhou na anistia, você se envolveu na criação do PT, você foi uma pessoa que esteve sempre muito envolvida, vamos dizer assim, numa perspectiva de esquerda e tal. O Brasil mudou muito nesses 20, 30 anos, desde aquele momento. Como é que você está vendo o Brasil hoje? Quer dizer, essa situação, esse governo, esses impasses que a gente está vivendo? Eu não gosto, não. Eu acho que o que a gente precisa, eu acho que o Brasil andou para melhor do ponto de vista de crescimento econômico, todo mundo está feliz, todo mundo está contente. Finalmente foi criada uma classe média com poder aquisitivo. Esse era o sonho de todos os governos, pelo menos nos últimos... Desde que terminou a ditadura e que se começou a construir um Estado democrático, o sonho do Brasil era desenvolvimento econômico, só que eu não sou da turma que acha que é desenvolvimento econômico a qualquer preço. Não gosto disso, nem um pouco. Quando eu era do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Lula, lá, quando ele me convidou, acho que na primeira gestão, eu fui acho que por 4 anos. Aquele conselho era meio de fachada, porque a gente não tinha nenhum poder de deliberação sobre nada, mas a gente discutia temas. E uma das coisas que eu era a minoria absoluta, eu era a única pessoa do setor cultural sentada no meio de, sei lá, 200 pessoas ali. E o ponto que eu achava mais importante era, que talvez responda a sua pergunta, que sociedade de consumo é essa que a gente quer construir? Que desenvolvimento econômico é esse? Para onde vai a sociedade brasileira? A gente vai simplesmente imitar
tudo que a gente subdesenvolvidamente achou que era culturalmente admissível para nós. A gente vai criar uma sociedade de consumo para ter o que eu não suporto, bilhões de carros na rua destruindo tudo, tudo desorganizado, uma zona, não se anda mais, vai ser cada vez pior, porque as pessoas continuam investindo em vender carros, e o meio ambiente cada vez mais ferrado, cada vez mais destruído, e todo mundo está feliz. Ah, então eu não quero mais um carro, eu quero 2. Não, eu não quero mais 2, agora eu quero 3. Ah, eu não quero 3, agora eu quero 4 carros. Eu quero agora um apartamento maior, com uma garagem maior, porque eu preciso de 4 garagens, porque eu quero 4 carros. Então, eu não gostei um pouco disso. Eu acho que isso aí é tudo que não podia estar acontecendo, mas é daí, toda a economia está baseada nisso, o crescimento econômico hoje está baseado nessa estruturação, e o que eu acho que continua faltando e que mudaria isso é cultura, educação. Isso é que me apaixona e que eu não vejo as pessoas apaixonadas querendo fazer escola, fazer as pessoas lerem. Por outro lado, nunca houve tanta informação facilitada através da internet e de redes sociais, o escambau. Isso é bom, isso é muito bom, mas a navegação em si já é superficial. A própria imagem de navegar significa andar na superfície. As pessoas estão andando na superfície e não se tocam disso. Está se criando toda uma geração de pessoas que não têm capacidade de raciocínio. É o próprio gente que liga para sua casa de telemarketing. Tu faz uma segunda pessoa, a pessoa já não consegue responder. Então, acho que falta leitura, falta cultura, falta teatro, falta vontade de aprender de verdade, fazer um corte vertical nessa horizontalização da sociedade brasileira. É assim que eu estou vendo o Brasil. E você me desculpe, porque eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais tranquilas de que estão resolvidas. Lucélia, você continua ainda engajada com as questões do meio ambiente? Tem tempo para defender essa causa? Como eu sou apaixonada pela defesa do planeta, mas na verdade significa defender a própria vida. Eu não tenho a menor paciência para política, nem para movimento político, nem para partido político, não quero saber disso. Mas eu estou cada vez mais envolvida. E aí, num outro nível de envolvimento, eu acho que é no nível até de coração, com o que está acontecendo no planeta inteiro. Eu fico só vendo para onde vai isso, qual vai ser a nossa saída, porque eu acredito que a própria natureza vai dar um jeito de se rearrumar, de se ajeitar diante de tanta destruição. Eu acho que a estratosfera, tudo já está se mexendo. Isso é terrível, porque isso pode... Os ambientalistas falam isso, mas há muitos anos ninguém leva a sério, porque nenhuma sociedade de consumo está afim de reverter processos. Em todas as reuniões mundiais sobre meio ambiente, ninguém assumiu responsabilidade, os países não assinam responsabilidade de diminuição, de destruição, de recuar na sociedade, no consumo. Nenhum país do primeiro mundo quis abraçar a causa. Então não tem saída. Ninguém está querendo abrir mão de coisas. De carros, de muitos sapatos, de muito e tudo. Ninguém quer viver simplesmente. Então não tem saída. Não tem para onde ir. Então eu acho que essa ideia me apaixona. Enquanto a gente não voltar à simplificação, à simplicidade da nossa vida, ok, eu abro mão, eu vou ter menos, eu vou viver de uma forma... A gente não necessita de tanta coisa, mas ninguém quer pensar nisso, nem individualmente e nem coletivamente. Maria Eugênia, por favor. Célia, eu queria voltar... Desculpa. Queria voltar ao Nelson e à sua Zumira, que você está fazendo agora no teatro. Esse personagem foi interpretado pela Fernanda Montenegro no cinema e talvez seja o maior papel da Fernanda no cinema. É uma coisa maravilhosa. Mas o filme do Leon Hirschman tem uma visão muito particular sobre esse texto do Nelson.
E o próprio Nelson chegou a dizer que achava o filme preto e branco demais, trágico demais. Muito bom. Aliás, o filme foi um grande fracasso e deixou o Nelson com muitas dívidas. Mas qual é a sua visão sobre esse lugar da comédia e da tragédia no Nelson? E especificamente na sua Zulmira? Ela é, sim, trágica, mas tem algo de... né? O Nelson tem essas inflexões cômicas, esse absurdo que leva para o humor. Como é que você vê esse humor no Nelson e como é que ele está nessa sua montagem? Maria Eugênia, você fez a pergunta e você já respondeu. Isso me encanta no Nelson, porque realmente é uma tragédia carioca. A minha personagem está morrendo de tuberculose. Mas tem tanto humor, é tão engraçado. E isso é a coisa do Nelson que eu acho maravilhosa. Eu procuro, eu não sei se eu consigo, mas eu procuro deixar claro o que está no texto de graça e de humor. As pessoas riem muito, muito, nos momentos mais trágicos. Na cena da morte, tudo, as pessoas riem porque tem humor. E eu acho que esse é o erro do filme. Eu acho que o Leon ficou talvez muito preocupado com a responsabilidade de fazer Nelson no cinema, de fazer Nelson tababá. O filme não tem nenhum humor. Eu vi o filme agora estudando para a peça e eu não gostei. Eu tinha visto anos atrás, mas o que eu não gosto no filme é exatamente dessa pegada, de tirar totalmente o humor do filme e do personagem e das situações. A mulher que vai num médico picareta, a mulher tá morrendo e diz, tá tudo bem, não tem nada não, tem nada não. Tem muita graça, entendeu? E eu acho que eu consigo, porque as pessoas riem a beça. E eu vejo, às vezes, nos lugares assim, na hora da morte mesmo. Eu sou a morta que pode ser despida. As pessoas morrem de rir. Eu acho ótimo. Ainda que isso seja profundamente trágico, né? Que se diga isso. Você acha que o texto te dá todos esses caminhos? Total. Das inflexões, tudo? Total, tá tudo no texto. Eu sou uma atriz totalmente simplória. Por isso que eu preciso de bons textos. Porque eu preciso me apoiar no texto. Eu não sei trabalhar de outra maneira. Desculpem, viu? Desculpem. Mas assim, eu realmente, eu fico perdida se eu não tenho de onde partir. Eu preciso de um bom texto. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos com a atriz Lucélia Santos. O Roda Viva está de volta com a atriz e diretora Lucélia Santos. Eu passo a palavra à Sônia Rodrigues, que quer voltar ao tema da posição política do Nelson Rodrigues. Na verdade, a minha pergunta é sobre uma coisa que você falou no início, de que Nelson Rodrigues faz falta no Brasil hoje, que você gostaria de ler crônicas de Nelson sobre o Mensalão, enfim. Eu estava até comentando no intervalo que eu espero que o Mário Sérgio não me considere, a partir de hoje, uma persona não grata, porque a minha pergunta tem a ver com a afirmação dele de que meu pai denunciava pessoas e defendia a ditadura. E eu acho que você fez uma colocação assim que eu agradeço, inclusive, dizendo que você não tem conhecimento dessas crônicas e tal que o Mário Sérgio colocou. Eu conheço bastante a obra do meu pai, tenho muitos inéditos, todos os depoimentos estão no livro que eu lancei em abril, estão no nelsonrodrigues.com.br, uma pesquisa que eu coordenei. A minha pergunta é a seguinte, Lucélia, o Mário Sérgio lembra dessas crônicas? Você não lembra, tem outra visão do meu pai e você acha que Nelson Rodrigues faz falta no momento político no Brasil. Na sua opinião, e eu vou perguntar isso para você como uma atriz rodriguiana, como uma pessoa que conheceu meu pai, como uma pessoa que tem uma visão positiva dele, da importância dele para a cultura brasileira e tal,
o que nós, brasileiros e pessoas interessadas na verdade, na importância de Nelson Rodrigues, o que você acha que o Brasil poderia fazer para esclarecer esse tipo de coisa? Quer dizer, Nelson Rodrigues realmente denunciou gente? Nelson Rodrigues era realmente um defensor da ditadura? O que a gente poderia fazer para... É importante, a pergunta é a seguinte, o que a gente poderia fazer, primeiro? Segundo, é importante para as novas gerações, para o Brasil, hoje e no futuro, se esclarecer essa participação, essa faceta do Nelson Rodrigues cronista, pensador, pensador não, mas esse Nelson Rodrigues que falava sobre política. O que você acha? Talvez a primeira pergunta seja, isso é importante ou não? Tanto faz. E a segunda é, como a gente poderia esclarecer isso? Que tipo de ação a gente poderia ter? Sônia, eu acho que esse trabalho que você fez de resgatar todas as crônicas e o pensamento do seu pai, as coisas que ele dizia nas entrevistas, isso você já está pesquisando, já está editando, tanto pela internet quanto através do teu livro, de exposições. Eu acho que isso já é esclarecedor, porque qualquer internauta que tenha interesse nisso, vai lá buscar no teu blog ou no site ou em algum lugar essa informação que vai esclarecer. Aquele jornalista que participou outro dia no debate do SESI, me perdoa, eu não me lembro o nome dele, de um senhor que tinha muitos anos de vida e que tinha convivido bastante com o Nelson na condição de jornalista, colega de redação de jornal e que conhecia muito o Nelson Rodrigues, da personalidade dele, como jornalista nos bastidores. Eu acho que essas pessoas podem ajudar a esclarecer, mas será que é necessário ir por aí? Porque a questão que eu coloco é, eu não sei até que ponto isso interessa, já respondi de outra vez, o que interessa, você está interessado em saber o que o Shakespeare achava da Inglaterra? Sim, o que ele achava da Inglaterra está nas peças, está nas peças. O que o Nelson pode influenciar o Brasil como inteligência, como visão crítica, está nas peças. Mas qual era o partido do Nelson Rodrigues? Ou qual era o partido político do Shakespeare? Eu, sinceramente, quando vou montar a Megera Domada ou quando vou assistir Hamlet, eu prefiro ver Hamlet. Você acha que isso é uma reação ao fato dele mexer no tabu, mexer no inconfessável, aquilo que as pessoas preferiam deixar embaixo do tapete, então é estigmatizado por uma questão ideológica, porque a gente sabe que a postura política dele nunca foi ideológica, né? Ele nunca professou uma ideologia, ele simplesmente tinha uma posição que ele se colocava em relação àquele contexto. O que ele colocava contra a esquerda, a gente sabe que era em relação à falta de apoio, por exemplo, à censura. Ele era o autor mais censurado e a esquerda não se unia a ele, por exemplo, contra a censura. Pelo contrário, mesmo o Tristão de Ataíde foi a favor da censura de Álbum de Família. Então, o tipo de reação que ele tinha era uma demonstração de uma hipocrisia, de uma postura moral. Então, você acha que isso, vamos levantar que ele era de direita, é uma maneira de tentar eliminar o fato de que, olha, o que ele está trazendo é um tabu e a gente precisa enxergar esse tabu? Eu acho essa visão mais interessante. Porque, na verdade, Sônia, o que interessaria de um Nelson vivo é um bebezinho que nasceu ontem, é uma reencarnação, eu sou budista, eu acredito em reencarnação, uma reencarnação do Nelson Rodrigues. Aí vai um molequinho lá, já cria logo um novo Google, já cria lá um novo sistema, já enlouquece a internet e sai escrevendo absurdos. Não é? Seria o quê? Seria um Steve Jobs? O que seria o perfil do Nelson Rodrigues agora, encarnado? Ia fazer, sei lá, um telefone muito mais moderno que o iPhone e escrever alguma coisa que ia salvar o planeta da destruição ambiental? O que ele estaria fazendo? O que importa é isso. O que seria a visão crítica do Nelson sobre a sociedade brasileira agora, através da sua ironia, da sua inteligência? Não só simplesmente esse conceito de esquerda e direita, porque isso não interessa, inclusive hoje no Brasil, não interessa nada. O que interessa é acabar com a corrupção. Entendeu? Não tem mais esquerda e direita no Brasil. O que tem, que aí, voltando à minha participação de militante política, a única coisa que eu estaria interessada em discutir lá em Brasília é a mudança do sistema político.
Você falou do Sheik. Eu gostaria de discutir também a criação de uma companhia de repertório de Nelson Rodrigues, já que você falou na educação, Não, eu quero na cultura. discutir outra coisa que eu já estou discutindo, posso tornar pública. Que até ter conversado, você é parte disso, a gente só está esperando você voltar de Portugal. Discutir a criação de uma escola, Nelson Rodrigues, de formação de atores, para os atores poderem conhecer profundamente a obra, estudar. Não sei o que seria isso, é uma coisa a ser pensada. Mas as pessoas saberem como interpretar em português, quem melhor escreveu em português é pertinente, não é? Então, eu acho que isso é que eu gostaria de estar discutindo agora. E eu gostaria mesmo que nascesse algum espírito como o do Nelson aí na internet para olhar o Brasil um pouco com um voo de águia. Na verdade, você conhece o livro do Luiz Augusto Fischer, A Dor da Inteligência, que ele defende que o Nelson foi o maior ensaísta. Inteligência com Dor. Inteligência com Dor. Que o Nelson foi o maior ensaísta brasileiro, o nosso Montaigne, e que ele era o homem que tinha a coragem moral de dizer as coisas que ninguém tinha, né? Quem disse isso? O Luiz Augusto Fischer escreveu esse livro maravilhoso. Eu vou comprar o livro amanhã e eu concordo 100% e assino. É isso. As pessoas não têm coragem nesse país de dizer as coisas, porque as pessoas têm medo de dizer as coisas. Tem que somar duas coisas. Esse caráter que ele exigia de mim como atriz, que ele tinha como escritor, como pessoa pública, como ensaísta, força moral para dizer, e o talento que ele tinha. Sim. Não é? Agora, eu queria mudar para voltar para o teatro, sair um pouco do Nelson. Você fez, eu estava vendo na sua biografia, 26 peças, eu acho. E pelo menos 17 delas com diretores bem relevantes. Mas quase todas elas, se não todas, me parece, estrearam no Rio. Algumas devem ter vindo para São Paulo. Agora você, por acaso, está em São Paulo. Mas a sua vida teatral foi toda no Rio, me parece. Não sei se eu estou errado. E agora, hoje em dia, a cena paulistana é muito diferente da cena carioca. A cena carioca, eu acho que ela é muito contaminada pela TV Globo. E São Paulo está muito dinâmico, existe uma lei de fomento, existem pelo menos 30 grupos que se autogerem e que se sustentam só com a pesquisa. Então, isso gerou um novo cenário. Como é que você vê essa diferença, né, dos panoramas teatrais, se você tem vontade de vir fazer teatro em São Paulo? Claro que sim, até que na prática eu tenho feito, Luiz Fernando, graças àquele rapaz que está sentado ali, que é meu convidado hoje, Maurício Machado, e aí esse rapaz que dirigiu, há 4 anos que eu estou fazendo teatro em São Paulo direto, e você tem toda a razão. Eu ficava mesmo no Rio, porque a minha atividade principal era novela na TV Globo, eu tinha contratos que eu fazia uma novela por ano, e eu realmente, apesar de ter me formado para o teatro, acabei me voltando, priorizando a televisão e o cinema, e as peças que eu fazia eram no Rio, eu não viajava, eu só viajei com Valmor Chagas, Araciba Labanian, Cláudio Mazo. Depois de uma novela de grande sucesso que se chamava Locomotivas, nós viajamos pelo Brasil inteiro com uma coletânea de poemas e canções do Bertolt Brecht, dirigida pelo Ademar. Não, Sérgio Brito. Não, Ademar Guerra. Ah, mas não tem Brecht sobre Brecht? Isso, Brecht sobre... Então, Sérgio Brito, está no seu site, Sérgio Brito. Está errado. Não é o Sérgio Brito, é o Ademar Guerra. Ah, então não, é o erro do meu site, desculpa. Erro nosso, mas não... É o Ademar Guerra que dirigiu. E foi um sucesso, claro, por causa dos personagens da novela, fazendo o Bertolt Brecht, foi bárbaro. Mas naquele momento eu não viajava pelo Brasil como eu viajo agora. Agora eu sou uma pé na estrada. Se a produção consegue se deslocar, eu vou. E eu acho muito importante viajar. Eu tenho viajado sempre pelo interior do estado de São Paulo, principalmente, tanto com as Traças da Paixão, como a peça do Pedrinho, agora do Jobilac. Alguém acaba de morrer lá fora. Eu não sei se a falecida deve viajar, porque o elenco é enorme. Eu gostaria de viajar, porque eu acho bom e eu acho bom estar em São Paulo, pela razão que você acabou de mencionar. O teatro aqui está muito vivo, está muito empolgante, tem vários grupos. Em São Paulo, você tem todos os nichos. Você pode fazer teatro comercial, lota, você pode fazer musical, lota, você pode fazer experimentação, os grupos estão se expressando. Então, é claro, aqui é o lugar do teatro, não há a menor dúvida. O Rio que me perdoe, mas aqui é o lugar do teatro. E para mim é um prazer estar aqui e agradeço pela oportunidade de ter feito as Traças e não sair mais daqui. Eu estou há 4 anos direto fazendo teatro em São Paulo.
Obrigada. A Escravizaura era uma ninfeta. E logo depois a tua imagem é de uma das atrizes mais desejadas do Brasil. Saiu na Playboy. Como é que é essa relação? Você acha que isso é um ingrediente para a atriz rodriguiana, para essa força rodriguiana que você tem? E que o Nelson teria se interessado, inclusive, por essa imagem de ninfeta da escrava? Sim. Claro que sim. Mas aí é que tal. Não é qualquer ninfeta que pode fazer aquela curra. Não é verdade? Eu acho que o Nelson, ali também, ele teve a visão dupla. Que ele via a minha imagem da pureza, porque a Escravizaura é a heroína romântica essencial, né? Essencialmente romântica. A boa pessoa incorruptível, que sofre. É a mocinha do melodrama. Mas é uma força isso universal. Em todos os lugares do mundo, as pessoas queriam cortar os pulsos com o sofrimento de Isaura. Era uma coisa, as pessoas chutavam televisão, quebravam televisão, choram até hoje. Tem uma força tremenda essa pureza. Na China, uma vez, uma pessoa do governo falou para mim: aqui nós amamos você por causa da pureza. Aí eu falei: tomara que os filhos do Nelson nunca cheguem aqui. Entendeu? Agora, quando tu tem em seguida Bonitinha Mais Ordinária, assim, essa pessoa aí tem um parafuso a menos, né? Porque o nível de exposição... Agora, eu me encho de orgulho disso, porque realmente foi um nível de exposição meu tão nova. E eu devo muito isso ao Babenco, ao Hector Babenco, que era uma época muito amigo do Johnny, meu amigo, estava estreando Rasga Coração, do Oduvaldo Viana Filho, que eu fiz com o Raul Cortez, direção José Renato. Do José Renato, no Rio. 79. 79, estava fazendo uma novela na TV Globo chamada Água Viva, e chegou o roteiro de Bonitinha Mais Ordinária, do Brás Chediak, para eu fazer. Quando eu vi, eu falei: será que eu dou conta? Eu fiquei atraída, estava louca para fazer cinema. Mas eu falei: será que eu dou conta? Aí eu conversei com o Babenco e ele disse assim: você quer o quê? Ficar fazendo só essas personagens românticas, essas ninfetas, essas personagens protegidas pela asepsia do romantismo, desse lustre de cristal que é a linguagem da TV? Ou vai lá e quebra a cara. Isso me deu força para ir quebrar a cara. Lucélia, você... E depois os telefonemas noturnos, né? Lucélia, você às vezes dá a impressão que você pegou bode da Escravizaura. Eu te pergunto, você pegou bode da Escravizaura? Você pegou bode da televisão, da Globo? O que aconteceu? Não, eu não peguei bode de ninguém. A sua pergunta é muito pertinente. A Escravizaura me enche um pouco o saco. Porque em qualquer lugar do mundo, nas entrevistas mais inteligentes que possa haver, como essa aqui, tem uma hora em que é irresistível. Não, perguntei se você pegou bode. Alguém tem que falar de Isaurinha. Não, o Nelson pegou bode. Agora não, nós vamos falar de Isaura. É fascinante. Eu não peguei bode coisa nenhuma. Mas você ficou cheia da história. É uma coisa que realmente eu agradeço a fruição do meu bom karma. Ter estreado na televisão sendo Isaurinha. Nada podia ser melhor nessa vida. Nada. Eu já bombei nos primeiros 5 minutos. Na verdade, eu bombei na chamada. Depois que entrou as 3 primeiras chamadas no ar, que era uma perseguição dos escravos, eu andando assim, tentando me equilibrar em cima do salto com aquela roupa de época, ali a novela explodiu. Foi uma coisa realmente estonteante o sucesso da Escravizaura. Até hoje, no mundo inteiro, internacional, escambau. Com relação à televisão, eu não faço televisão porque a televisão não me quer. Ah, tá. Não é eu que não quero. É bom que se esclareça isso, porque as pessoas ficam achando ou que eu estou muito rica, ou que eu estou muito besta. Por que eu não faço televisão? Todos os dias, no mínimo 5 motoristas de táxi me cobram isso e perguntam: você não vai mais fazer novela? Outras pessoas me dizem o absurdo, que isso pra gente que ama teatro é duro de engolir, de ouvir. Você não faz mais nada? Você não trabalha mais? Eu tenho vontade de chorar. Porque o ator de teatro se despetala para estar lá todo dia fazendo o seu melhor. E é muito bom fazer teatro.
E as pessoas acham que eu não estou trabalhando, que eu estou muito besta, ou que eu estou muito rica. Não, eu estou trabalhando, eu estou ativíssima. E eu não entendo por que a televisão não me convida. Eu não entendo e quero deixar isso bem claro no ar, para todo mundo ouvir. Não é uma opção minha. Eu não sou convidada porque não gostam de mim. Ou não gostam do meu trabalho, ou acham que eu estou morta, ou que eu não tenho mais energia para fazer os papéis das novelas. Isso é um absurdo do meu ponto de vista e uma falta de visão, porque eu sou das pessoas mais conectadas com o povo brasileiro que tem. Você gostaria de fazer televisão? Eu não sei se eu gostaria. O que eu gostaria é de não sofrer essa pecha de ser excluída e de ser rejeitada. Isso é duro para um ator, para o ator levar adiante no país. O que eu não quero é ser rejeitada. Mas você tem Se eu gostaria de fazer, ou o que eu gostaria de fazer, aí já é um segundo momento. Nesse momento, o que eu quero é, não me excluam, por favor. Mas você tem alguma suspeição de por que você foi rejeitada? Não tenho, talvez por causa da minha atividade política, eu não sei, não posso imaginar, porque eu tenho vários colegas que militaram politicamente tão fortemente quanto eu, estão todos na tela da Globo. Eu tenho outros amigos que foram para televisões concorrentes como eu, estão todos na tela da Globo, dirigindo, atuando. Então eu realmente não tenho a menor ideia. As pessoas não gostam de mim. Só que como não é uma pessoa única, a gestora, a Globo não é uma única pessoa. Não. São várias pessoas. Não é possível que todos não gostem de mim. Entendeu? Eu fico também tentando entender esse processo, porque para mim é importante entender isso, antes de eu morrer. Eu não quero morrer com essa dúvida. Sério? Você está me entendendo? Sim. Posso tentar responder essa dúvida sua? Se você tem essa capacidade, depois eu posso te fazer prostrações. Vou tentar. Ó, quem tocou no assunto da escravizaura foi seu diretor, o Marco Antônio Braz. Talvez seja porque ser personalidade é um peso muito grande que você não quer mais carregar. Talvez não seja isso. Ser personalidade, não é isso que você quer ser mais. Não cabe mais para você ser personalidade. Tanto é que você, desde que deixou de atuar em novelas, você tem feito muitas outras coisas no cinema, com produção, documentários. Mas o que você entende por ser personalidade? Eu não entendo. Mas essa é a pergunta que eu ia fazer para você. O que é ser personalidade? Fazer novela hoje não levaria você a ser entrar no campo da personalidade? Não é disso que você foge? Ou da celebridade? Mas qual é o seu conceito de personalidade? No sentido de celebridade. Celebridade. Ir para o Castelo de Caras. Mas o que é celebridade? Sei lá, ir para o Castelo de Caras, fazer propaganda, sei lá, entrar nesse circuito de revista de fofoca. Mas disso a gente quase não escapa 100%. Você está falando de celebridade? Celebridade. Esse pessoal que faz Big Brother? É isso que tu está falando comigo? Não. Celebridade, como o Mário Sérgio falou. Não vou citar as revistas que ele acabou de mencionar, mas você fazer parte dessas capas de revista, Eu faço tudo, eu não tenho essas bestices. O que é incrível, que as pessoas, quando não me conhecem, me temem, mas quando me conhecem, se surpreendem, é que eu não tenho nenhuma bestice. O Marco Antônio Braz trabalha comigo, ele sabe, sou a pessoa mais dedicada ao trabalho que existe. Eu não tenho muito saco para um certo nível de aluguel, isso é um fato. Não é qualquer entrevista que eu gosto de dar, é um fato. Eu temo a mídia, é um fato. Por quê? Não é que não tenha gente bacana, tem muita gente bacana, mas tem muito lixo também. E aí você tem razão, eu não quero lixo na minha vida. Aí é uma coisa seletiva. Aí eu posso ser interpretada como uma pessoa arrogante, talvez? Eu não quero, você está me entendendo? A cada pergunta que eu sou obrigada a responder, às vezes, eu faço um esforço tremendo para atender as pessoas, para atender todo mundo, mas eu não gosto, de verdade, porque eu também não tenho nem tempo. O tempo que eu tenho, eu gosto tanto de ler, e eu leio tão pouco, que eu gostaria de ter mais tempo para estudar, mais tempo para ler, mais tempo para subir a Pedra da Gávea, para fazer os esportes que me dão energia. Você entendeu?
Eu acho que eu não sei, eu não sei te explicar. Claro que é necessário fazer uma foto lá no castelo. Eu vou com o maior prazer, até tiro onda. Eu tiro onda porque eu me divirto. Talvez eu me divirta, não sei. Nós vamos para um último intervalo e voltamos daqui a pouco com a Lucélia Santos. Estamos no último bloco do Roda Viva com Lucélia Santos. Lucélia, você foi uma das participantes na construção do PT, você militou muito pela construção do PT, andava para cima e para baixo com o Lula. Como é que você vê hoje o partido? Se desiludiu, se desencantou, cansou? O que aconteceu? Nesses tempos de mensalão, Não, como eu respondi para ele, eu não tenho mais a menor paciência para isso na minha vida. Mas por que você cansou? Porque eu acho tudo muito chato e porque é muito terrível, assim. Quando eu fui militante, eu era bem mais jovem e eu tinha mesmo uma ideologia e uma pureza tremenda e acreditava numa outra sociedade. Eles também respondi já hoje aqui, numa sociedade diferente. Não nessa sociedade que a gente está vivendo, nem nesses valores, nem nessas coisas todas que estão acontecendo no Brasil. Então, você pode dar a isso o adjetivo que você quiser. Talvez eu realmente tenha me decepcionado com... Eu não tenho paciência para a política. Eu acho que todo mundo é falso. O político é mais ator que os atores, eu acho. E eu não tenho estômago. Eu sou uma pessoa muito Nelson Rodrigues, nesse sentido, muito visceral. Eu não era isso que eu queria para o Brasil, já disse isso aqui hoje, entendeu? Eu queria realmente um Brasil muito mais verde, muito mais comprometido com uma sociedade voltada para novos valores, para novas dimensões, para outras perspectivas, com mais leitura, mais livro, mais educação, mais medicina, sem tanta caristia na medicina, que eu acho um absurdo, entendeu? Eu vou falar, eu pago R$1.200 por mês de um plano de saúde, é o único país do mundo que você paga R$1.200 por mês, põe isso em dólar ou em euro, e quando você precisa fazer um exame com um médico importante, você paga a consulta por fora, porque não aceitam o seu plano de saúde. Eu acho isso tudo, desculpe, uma zona. Mas o que você acha da Marina Silva? Eu gosto da Marina, ela é minha amiga pessoal, nós fomos militantes na época de Chico Mendes, uma outra história que depende de um outro programa inteiro para falar de Chico Mendes, entendeu? E eu conheci Marina na época que ela era candidata a vereadora, usava aquele cabelão assim. Nós nos encontramos no Acre, o Chico estava vivo, 6 meses antes de ele ser assassinado. Eu acho a Marina uma pessoa mais parecida comigo. Mas a Marina tem estômago, a Marina consegue ser política e circular dentro disso tudo. Então, parabéns às mulheres que conseguem. A Soninha, a Marina, a própria Dilma. Eu acho que uma mulher dentro da política, se esforçando até para colocar uma visão feminina no país, eu acho isso muito positivo, sem dúvida alguma. Mas eu volto a falar, eu quero todo mundo unido para ter mais educação, mais cultura, mais arte e mais natureza. Lucélia, eu queria voltar ao Nelson antes da gente acabar. O Braz estava falando da sua heroína romântica, da Escravizaura, e você fez 3 da sua ninfeta. E você fez 3 no cinema, 3 ninfetas devassas do Nelson. A Engraçadinha, a Maria Cecília e a Glorinha, que é um estrondo. E agora você não está fazendo mais uma ninfeta, né? Você faz a Zulmira, que é uma mulher madura. Existe um laço que une essas personagens? Existe um lastro comum? Alguma coisa que está na Engraçadinha e está na Zulmira? Essa sexualidade exacerbada, reprimida, ela está sempre ali, não importa se é a ninfeta ou se é a Você maternidade. É ótima, Maria Eugênia, porque você pergunta e já responde. Desculpa. É isso, não é isso.
Está presente totalmente. Eu sempre, quando eu faço Zumira, tem uma hora que eu vou assim, eu abraço a coisa da rede, e aí eu fico meio me esfregando na coisa. É o sexo reprimido das mulheres de Nelson. E não tem idade. Tanto que essa mulher pula o muro e vai transar no banheiro da Cinelândia com... Mas a gente está falando de uma outra época hoje. Essas mulheres continuam com essa sexualidade reprimida? O que você acha? Você que é entrevistada. Eu acho tudo igual. As pessoas mudaram a forma, mas não mudaram a sua alma. A mulher gosta de apanhar, nem toda mulher gosta de apanhar, só as normais, as neuróticas reagem. Você gosta de apanhar ou você reage? Eu não vou responder essa pergunta. Eu gosto de apanhar, será? Só no palco. E aproveitando o ensejo, você podia falar dessa disciplina, essa relação obsessiva que você tem com o texto e um trabalho muito próximo do atleta. É engraçado que, assim, justamente para atingir um nível de loucura, toda a disciplina dela é uma disciplina de atleta. Então, você acha que é fundamental para o ator esse domínio corporal que é o que você tem, que você traz para o trabalho, essa realidade de atleta? Ô, Braz, eu acho sim. Claro que não é todo mundo que tem a minha natureza. Eu tenho muita energia física e eu preciso gastar essa energia física. E como é que eu faço isso? Através do atletismo. Eu gosto de atividades fortes. Eu gosto de correr, de escalar, vou fazer montanhismo. É isso que eu gosto muito. Eu preciso disso no palco, por quê? Eu preciso do meu diafragma aberto, do meu coração aberto. E isso é ócio. Isso é ócio. Você tem que trabalhar fortemente, abrir as costelas para ter espaço para dar o teu, em aspas, dó de peito da Zulmira ou de qualquer personagem. Você tem que ter muita força para dar uma fala inteira num texto desse de Nelson, que às vezes você inspira e larga. Se você não tem fôlego, você não consegue fazer. Então, desse ponto de vista, eu acho que os atores têm que ter mais esse compromisso de ter atividade física. E aí, cada um tem o seu grau de necessidade, eu acho. Tem gente que fica satisfeito com um bom alongamento muscular. Eu não, eu tenho que correr. Eu tenho que queimar muita caloria para poder sentir mesmo que eu estou abrindo os meus ossos. Eu pratico yoga, eu quero abrir meu diafragma, eu quero abrir minha caixa torácica para poder falar direito, Eu sinto muita falta disso nos jovens atores hoje, de falar com clareza no palco. Uma coisa que eu queria te perguntar, aproveitando também, então, estamos acabando, eu vi uma entrevista sua que você fala que você não assiste televisão, que você gosta muito de cinema. Eu queria te perguntar primeiro quais são os seus diretores de cinema favoritos, né? E tem uma história sua que é muito interessante, que foi em 92, se não me engano, que o Werner Herzog dirigiu uma versão do Sonho de uma Noite de Verão, ligada com a história da Amazônia, com aquele encontro que houve no Rio. E como é que foi essa... Bom, quero saber dos cineastas e como foi essa experiência com o Herzog, né? Puxa vida, mais um programa incrível. Eu gosto muito de cinema, como espectadora, e é das linguagens que eu mais aprecio. Eu sou totalmente cinéfila, eu gosto de ver. E eu gosto de tudo que é cinema. Eu sou capaz de ver um filme comercial, uma comédia romântica boba, tola, tolíssima, e ter muito prazer. Eu fico muito ligada na imagem, eu sou muito ligada na imagem. E sou muito ligada na atuação dos atores no cinema também. Se eu vejo um grande... Olha, eu amo a Meryl Streep. As comédias que ela faz, eu vejo várias vezes. Porque ela é tão sensacional que eu gosto de ver aquilo. Mas eu gosto de filme cabeçudo também. Gosto muito, muito do cinema coreano, atualmente. Muito. E eu, às vezes, faço assim uns mergulhos. Assim. Agora eu queria estar podendo ver o cinema russo, que está agora, mostra de cinema russo em São Paulo. Tá, exatamente. E gosto assim, teve uma fase que eu gostava mesmo de ver assim, que eu era muito envolvida da Herzog, o novo cinema alemão, o novo cinema italiano, o novo cinema francês, o novo cinema brasileiro, que eu fiquei numa época muito envolvida vendo tudo, estudando. Eu realmente gosto disso, isso me fortalece. Eu saio do cinema e
ficou assim, querendo fazer coisas. Eu estava ensaiando com o Braz, agora falecida, teve um dia que eu tive um ensaio péssimo, eu tinha pouco tempo. Aí eu falei, eu preciso relaxar. Eu saí andando pela Avenida Paulista. Eu falei, eu preciso relaxar, preciso relaxar. Aí entrei no cinema e fui ver Fausto. Leve, levinho. Começava com um cara, um médico abrindo a barriga do sujeito e as tripas pulando para fora. Desculpa. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A sua pergunta Brasil, né? Fica para outra, Luiz Fernando. Agradeço a presença da Lucélia Santos, da Sônia Rodrigues, da Maria Eugênia de Menezes, do Luiz Fernando Ramos, do Marco Antônio Braz, do Hélio Ponciano. Agradeço a companhia dos nossos convidados especiais, dos telespectadores, da plateia virtual e espero que a televisão faça um convite à Lucélia Santos para voltar às telas. Boa noite e até a próxima semana. Obrigada.